galerinha do meu canal! Quero lembrar vocês que essa é a carinha dos meus novos vídeos. Observem, tem todo um cenário para vocês. Inclusive, é um cenário temporário e eu já vou te explicar por quê. Antes de mais nada, eu vou me maquiar para contar uma super história para vocês. Então me acompanhem sim, porque eu vou me maquiar para fazer nada. É só para enquanto eu tô aqui com vocês. É mesmo? E hoje eu tô aqui para contar uma história que pode ser um pouco contraditória, polêmica. Quem sabe abandonando outras redes sociais? Sim, não, isso é só um clickbait? O que podemos esperar? Pessoal, vou começar dizendo pra vocês que eu sou casada há 15 anos. Eu casei com meu marido no cartório, mas é somando tudo que a gente tá junto há 15 anos. Casada no cartório, eu acho que deve ter uns 13 ou 12. Bom, desde que o nosso filho nasceu, meu marido falava que era o sonho dele servir o exército, ir atrás da Legião Estrangeira na França, que é um exército que só recruta estrangeiros, mesmo porque para as pessoas que nascem na França existe o exército regular, né? O exército francês que só recruta francês. Por 13 anos meu marido quis muito realizar esse sonho e por falta de talvez oportunidade ele era vigilante há anos, inclusive trabalhava recentemente, né? A última empresa que ele trabalhou por 9 anos e meio como segurança e era muito bem quisto pela equipe lá e fazia um ótimo trabalho, mas nada se comparava a esse sonho. Então, início do ano passado, em janeiro de 2021, ele me comunicou que estava pronto psicologicamente, que ele tinha decidido que ele queria ir. Aí é que ele começa a treinar, ele estava pronto só decidido, porque ele ainda tinha que treinar para ir, conseguir a grana e tudo mais. Então ele treinou um ano inteiro, emagreceu 17 quilos, porque dentro da Legião Estrangeira, imagina, né, são exercícios militares, então ele precisava se preparar para isso. E eu, como que eu me preparei? Psicologicamente, sabendo que por 14 anos eu convivi com meu marido do meu lado todos os dias, porque ele trabalhava à noite. Então, ele, principalmente nos últimos 3 anos, ele trabalhava comigo em todos os lugares que eu ia para fazer vídeos, publicidade, para as marcas, ele estava junto comigo, me ajudando, a gente viajava muito, a gente passava muito tempo junto, muito tempo. Todos os dias e algumas noites, né? Noite sim, noite não, porque ele tinha que trabalhar à noite. Olha o que eu consegui. Eu comecei a me preparar psicologicamente para um momento em que eu fosse ficar sozinha. E por um período eu achei que ia ser muito divertido eu me redescobrir sozinha depois de tantos anos estando com ele. Achei que pudesse ser divertido. No entanto, o nosso filho tá com 13 anos, tá numa fase adolescente, onde ele e os amigos dele e os pais realmente estão fora do mapeamento deles. E quando ele foi, meu marido foi em março, dia 21 de março, eu realmente entrei em colapso, porque eu não me conhecia e não sabia que ia ser tão difícil. E ele também não imaginava, né? Então, a minha experiência, né, daqui, o que aconteceu? Pelo período que ele entra e é aprovado, porque eles passam por teste físico, mental, de saúde e intelectual também, ele foi aprovado e ninguém avisa nada de lá, não tem comunicação, eles retiram o celular deles, eles ficam durante todo o período de treinamento sem celular, então foram 3 meses sem celular e que eu fiquei sem falar com ele. Bom, ele ficou 4 meses sem o celular dele porque teve o período da pré-seleção, né? Então eu fiquei sem falar com ele bem mesmo uns 3 meses, porque depois ele achava alguém, ele conseguia alguém para emprestar um celular e ele ligava para mim. Mas foi um período bem difícil, eu chorava todo dia, me sentia sozinha. Na minha cabeça era um processo de luta, era como se ele tivesse morrido, porque de fato ele estava num local onde eu não tinha acesso e não podia falar comigo. Então era esse sentimento de que ele morreu e eu nunca mais vou falar com ele. Na minha cabeça eu achava que ele ia me abandonar, que ele não ia mais me querer depois,
O dia que ele me ligou foi assim, nossa, sabe? Inexplicável o sentimento, depois de tanto tempo sem se falar. Eu sou uma pessoa que cria muitas fanfics, então eu sonhava que eu tinha pesadelo, que ele tava me deixando. E, na verdade eu continuo tendo esses pesadelos porque já é típico meu. Mas agora, pelo menos quando eu acordo, já tem uma mensagem dele de bom dia, né? Antes não. Com relação a fuso horário, daqui pro Brasil pra França são 4 horas de diferença e no verão são 5 horas de diferença porque tem horário de verão. Então, na época que ele me ligou a primeira vez, até agora, ainda está no horário de verão lá, ele sempre consegue falar comigo com 5 horas de diferença, que é um período nosso, né? Tipo, quando eu acordo pela manhã, lá já é depois do almoço, quando aqui é depois do almoço, lá já é início da noite, quando aqui é início da noite, lá já é madrugada, quando aqui é madrugada, lá já é de manhã e assim sucessivamente. Quando eu fiquei sabendo que ele entrou, eu chorei muito. E aí eu não sabia se era de alegria ou de tristeza. E como que eu fiquei sabendo se eu acabei de dizer que ninguém de lá informa? Porque assim, foi muita sorte que ele encontrou um cara que é da minha cidade, inclusive, que perguntou, você quer que eu avise alguém? O cara tava saindo da formação e o Carlos tava entrando. Então, por sorte, ele encontrou esse cara antes dele ir pra formação e aí esse rapaz me mandou uma mensagem no Instagram e me entregou o recado. Nossa, eu chorei muito de desespero, porque aí eu sabia que a minha vida realmente ia começar a mudar, porque eu tenho que ir atrás do meu marido, né? Não existe um casamento saudável que vá passar sem sofrimento por uma distância desse tamanho, né? Tô falando exatamente com essas palavras porque eu sei que tem casamentos que suportam. No entanto, é muito sofrido por ambas as partes, então é natural que a gente tenha que estar junto. O ser humano, inclusive, foi feito para ficar em par, né? E ele sofre muito lá também, que era uma coisa que eu não achava que ia acontecer, porque o Carlos, ele é muito durão, assim, mas eu tenho visto, ele sofre muito lá, longe, não tendo, assim, família perto, né? Então, acho que vai ser bem bom. E aí é que entra Josi Valério na França, porque no momento em que eu estiver lá, eu quero gerar mais conteúdo para vocês aqui no YouTube. Mesmo porque fora do Brasil vai ficar mais desafiador divulgar pelo Instagram as minhas parcerias regionais aqui do Insta. Mas pelo YouTube eu consigo monetizar o canal, né? Então eu vou conseguir gerar muito conteúdo lá pra vocês, de coisas bobas, mas que todo mundo tem curiosidade em saber como funciona fora do país. E eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Já tenho data pra ir? Ainda não. Por quê? Porque quando ele saiu da formação, eles designaram regimentos. Cada regimento fica em uma cidade da França. O Carlos foi pro regimento da cavalaria, que fica próximo à cidade de Marseille. Marseille acho que é a segunda maior cidade da França, se não me engano. É uma cidade litorânea. Fica próximo, tipo assim, pelo que eu vi no mapa, uns 40 quilômetros o regimento da cidade, né? Então eles conseguem ir de trem bem rapidinho, bem baratinho também. E aí, uma vez que ele está dentro do regimento, agora ele precisa ser designado para um esquadrão. E é esse esquadrão que ele está esperando ser designado. Porque a partir do momento que ele souber para qual esquadrão ele vai e ele for para esse esquadrão, ele vai saber os dias que ele vai ter de uma mini folga. Tipo, 2 semanas de folga, sabe? E é nessa folga que eu vou pra lá. Por isso que todo mundo me pergunta: quando você vai? Não sei. Provavelmente ele vai comprar as passagens em cima da hora, porque vai ser quando ele souber para onde ele vai que ele vai poder comprar as passagens, né, para garantir. Eu sempre achei chiquérrimo isso de morar fora do país, que deve ser muito legal, mas eu acho que é mais curioso do que legal. Porque se você parar pra pensar, a gente tem muita regalia aqui no Brasil. A gente é um povo acolhedor, um povo quente, um povo feliz. E
O Carlos já disse que as experiências que ele está tendo lá já revelam que o pessoal, não só da França, como os imigrantes que tem lá, são um povo muito frio, que você reconhece o brasileiro de longe. O brasileiro fala alto, ele ri alto, ele extrapola, e é diferente. E eu amo o país que eu moro. Além disso, lá, por exemplo, na saúde, você não tem um tipo de atendimento gratuito como a gente tem aqui pelo SUS. Lá, você tem que pagar e não é barato. Então as pessoas reclamam muito do Brasil, mas temos muitas regalias. Férias, seguro-desemprego, isso não existe fora do país. Não existe. Você até pode tirar férias, mas é por sua conta. Você vai ter que ter guardado dinheiro. Ah, mas é porque lá fora dá pra guardar dinheiro porque as coisas não são tão caras. Mas o fato é que o nosso imposto está embutido nas coisas para que nós tenhamos essa regalia. Então, ficaria elas por elas, né? E fora isso, quando eles compram algo, eles também têm que pagar um imposto à parte. Então, por exemplo, comprou algo por R$1.000 e é o preço da coisa. Ali, quando ele compra, tá sem imposto nenhum. Aí eles calculam o imposto e ele tem que pagar à parte o imposto daquela coisa que ele comprou. Aqui já tá tudo embutido no preço. E nós, gringos, quando vamos para fora, nós temos o direito a tax free, por exemplo, na Europa, que é quando você recebe de volta o imposto, porque você não é de lá, então você não tem obrigatoriedade de contribuir. Então você recebe de volta o imposto. Por isso fica mais barato acabar comprando fora, às vezes, nem sempre. E eu sei também que não é em todo o Brasil que a gente tem um atendimento excepcional no SUS, vagas de hospital, como a gente tem aqui em Santa Catarina. Realmente, quando falam que aqui a gente tem um nível de saúde, educação, segurança maior, eu super acredito, porque, cara, enfim, Santa Catarina é o sul, né, do país é diferenciado. Vocês devem estar ouvindo esse barulho, né? Tem um bar de rock atrás da minha casa. E pelo menos é de rock, porque eu não gosto de outras músicas. E aí todo sábado tem um showzão, assim. Outro dia tinha Pitty, umas 2 semanas atrás tinha Fresno. Enfim, Rock in Rio pra quê, né? Eu achei um aplicativo que chama Propstar, uma coisa assim. E é um aplicativo de aluguel de moradia na Europa. E aí você coloca lá qual lugar que você quer morar, né? Qual cidade, qual país, qual cidade e até quanto você quer gastar. E locais tipo de 25 metros quadrados custam R$500, não, 500 euros. É caro, porque o salário mínimo lá é 1.300, se eu não me engano. Quer dizer, 1/3 do valor do teu salário já vai ficar só com a moradia. Quem será que vai tocar hoje no Piratas? Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é quando que o Carlos volta, se é algo pra sempre, se não é. O Carlos tá vivendo uma experiência, vivendo o sonho dele lá. Então, assim, não tem um período pra, tipo, vou ficar até tanto tempo. Eu acredito que vai ser até ele se encher o saco e querer voltar pra casa, sabe? Mas eu não espero que dure mais que 5 anos. Então eu vou atrás dele e quando ele voltar, tô de volta. Porém, é matança que tem hoje pelo grave. E pelo cantor que começou a dar uma palhinha. Mas não vou mentir, eu acho que é o sonho de todo mundo conhecer fora do Brasil e viver novas experiências. Então, esse período que a gente vai estar fora vai ser um período de experiência mesmo. Por isso que eu quero gerar muito conteúdo para vocês lá fora e mostrar tudo que eu puder. No entanto, vou mostrar muito aqui no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, toda aquela história. Porque eu já vou começar a movimentar desde agora o YouTube, que é pra gente ficar acostumado, né?
quando houver essa transição. Ai, Jus, mas daí você não vai postar mais nada lá no Instagram? Claro que eu vou, mas eu vou focar no que o Instagram tá pedindo, né, que é Reels. Então, eu vou pros Reels, gravo lá as coisas que eu já gravo pra vocês, de costume, porque vocês já estão acostumados com isso lá no Instagram, e com meus stories do dia a dia, assim, o basicão, né? Brilho, Yoshi, o mar. Olha isso, gente, vocês estão conseguindo ver? Só que eu passo só no meinho, e aí dou uma espalhadinha assim, ó. Quase saiu a música do Power Rangers ali. E eu não sei se vocês sabem, mas lá na Europa, os locais que tem pra alugar são prédios velhos. Tô com medo que a minha rinite ataque, sabe? Eu vou colocar essa frase na minha lista de perrengue chique. Ai, meu Deus, estou na Europa, nesses prédios velhos, eu tô com a minha rinite. Gente, a preguiça que eu tô de terminar essa maquiagem. Outra coisa que eu quero muito que vocês me falem nos comentários é quais dúvidas vocês têm com relação a esse assunto que a gente abordou hoje sobre a ida do Carlos pra lá. Que aí, de repente, eu compilo essas dúvidas e respondo num próximo vídeo, tá certo? Então, um beijo, obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.